Olá, para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Experiência Encarnada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Reis. Nesse canal eu falo sobre as coisas que eu aprendo, minha perspectiva de vida, meus ensinamentos, meus aprendizados, o que eu acredito sobre viver aqui como Juliana. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de aprender assistindo, ouvindo, se você gosta de dialogar, ouvir outros pontos de vista, esse canal tem muito conteúdo legal para você que vai contribuir com o seu crescimento e com a sua evolução. Faz um favor para mim e para você de se inscrever no canal. Já clica aqui, não deixa para o final do vídeo, faz enquanto eu estou te lembrando. Por favor, clique em inscrever-se. Dessa forma você me ajuda a crescer o canal e assim a gente faz com que mais pessoas também sejam atraídas para esse campo de aprendizado. Eu estou investindo esse tempo, eu amo fazer isso, eu amo ligar a câmera e gravar, amo colocar o microfone, me arrumar e aparecer aqui e falar. Eu sinto que eu ocupo o meu lugar quando eu começo a passar essas mensagens assim. Eu acho que tanto eu levo aprendizados, né? Ensino alguma coisa e eu também aprendo com tudo que eu falo. E quando alguém interage comigo, quando alguém comenta o que eu falo, eu aprendo também. Então é uma via de mão dupla. O assunto desse vídeo é até que ponto você vive a vida que você gostaria de viver? Até que ponto você é quem você gostaria de ser? E eu tô te perguntando isso, eu entendo que essa é uma pergunta que provoca, né? E essa é a minha intenção, mas eu não quero te provocar para te deixar puta, para te deixar brava, nada disso. Eu quero fazer essa pergunta porque talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Talvez ninguém nunca tenha te perguntado isso. E quando eu faço essa pergunta para mim, ela me leva para um lugar de reflexão, assim, que eu consigo olhar a minha vida quase num 360, assim, sabe? É como se eu saísse do meu corpo e observasse a vida que eu tô levando. E aí eu tenho capacidade de responder, cara, isso aqui que eu tô fazendo, eu queria mesmo estar fazendo isso? Ou eu estou fazendo isso aqui por alguém, por alguma expectativa que alguém tem sobre mim? Essa pergunta, ela é muito poderosa, porque ela te dá a capacidade de observar a sua vida. Talvez essa não seja uma prática muito constante sua. A minha dica é que seja uma prática constante sua, porque quando você se faz essa pergunta, você consegue observar todos os cenários da sua vida e se responder. Se você está trabalhando nesse lugar porque você gosta ou porque você quer agradar alguém, se você pinta as suas unhas porque você gosta ou porque você quer agradar alguém, se você passa maquiagem porque você gosta ou porque você quer agradar alguém, se você está começando uma nova graduação porque você gostaria mesmo, é isso que você quer, ou porque você quer agradar alguém. E esse alguém, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, sua esposa, seu marido, seu amigo, seu professor, seu chefe, seu colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu acredito que, assim, tá me vindo aqui que uns 60, 70% das pessoas, talvez até um pouco mais, que estão assistindo esse vídeo, na hora que forem responder essa pergunta para si mesmas, elas vão identificar algumas coisas, alguns movimentos da vida delas que elas estão fazendo por um fator externo e não por elas mesmas. E por que eu estou recebendo isso? Por que eu tenho essa intuição? Porque quando eu olho para o meu círculo, né, de pessoas, as pessoas que eu mais convivo, eu vejo que isso é uma coisa muito recorrente e que elas não se dão conta. Pessoas que estão trabalhando em um lugar não porque elas amam e não porque elas veem um sentido naquilo, mas porque elas precisam daquele salário e aquilo é o que já tem garantido na vida delas. Eu vejo pessoas mantendo relações porque, por mais dolorosas que possam ser a realidade dessas relações, é o que já está garantido. Eu vejo que as pessoas têm essa tendência, muitas pessoas têm a tendência, eu não vou falar que a maioria, não vou dar um número exato, porque eu não tenho esse número exato para dar, mas eu vejo acontecer com muita frequência e com muitas pessoas, que existe uma fatia de pessoas que molda a realidade delas
que molda a vida delas, os movimentos delas, a partir de necessidades básicas, por falta de maturidade, por necessidades básicas, por crenças que elas têm sobre a vida, por percepções equivocadas, eu não vou nem falar equivocadas, mas por percepções não ideais, e isso acaba gerando frustração na vida delas, em algum grau. E aí, para fechar essa cadeia de movimentos, ela ainda normaliza isso. Ela ainda acha que é normal ela levar essa vida onde ela aceita qualquer emprego porque ela precisa do dinheiro. Ela ainda acha comum ela permanecer num casamento de 30 anos, triste, infeliz, porque é aquilo que já é garantido, né? E eu percebo que por muito tempo eu fui essa pessoa que ficou num relacionamento que não fazia sentido. Ninguém mais dos dois ali, nenhum dos dois mais se respeitava. Nenhum dos dois estava naquele relacionamento por um objetivo em comum. Nosso alvo, quando eu estava com essa pessoa, a gente não tinha um alvo. Nosso alvo não era o mesmo. E foi assim por muito tempo. Quando eu decidi colocar um ponto final nessa relação, eu estava mais madura e eu comecei a enxergar outras possibilidades para minha vida. Mas durante os anos que eu fiquei nessa relação, os primeiros foram ótimos, depois eu fui vendo que já tinha desencontros ali no meio. Durante esse tempo dos desencontros, era muito mais conveniente eu ficar ali, porque por mais que tivesse uma merda, era aquela merda que eu conhecia. Eu não queria arriscar, eu não queria pagar o preço de viver uma nova vida, de viver uma nova realidade. Eu não queria arriscar. Para mim, era essa percepção: é arriscado voltar a ser solteira. Tipo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de morar junto? Eu vou deixar esse relacionamento? Quem eu sou? Tipo, eu não queria pagar o preço para descobrir a resposta de todas essas perguntas. E o dia que eu decidi que eu ia pagar o preço, eu decidi que eu ia pagar o preço e que a realidade, as respostas que eu ia encontrar para essas perguntas seriam respostas positivas. E eu ia enxergar essas respostas de forma positiva. Por mais que o que eu encontrasse depois daquela decisão difícil de terminar pudesse ser desafiador, eu não ia deixar aquilo me abalar. Porque eu não cheguei no mundo namorando, eu cheguei sozinha, eu vou partir daqui sozinha. Então, esse foi um dos pensamentos assim que me deu esse estímulo para mudar, para tomar a decisão. Eu acho que o maior estímulo é que, estando com alguém ou estando sem alguém do lado, eu ainda vou ser eu. E só eu posso ser eu. Eu sou a única pessoa que posso ser eu. E independente das pessoas que estejam ao meu redor, independente da minha realidade, eu sempre vou ser eu. Eu sempre vou ter a minha vida para cuidar. E a minha vida é a única que eu vou cuidar pro resto da vida. Entendeu? Mesmo se um dia eu tiver filho, um dia meu filho vai viver a vida dele. Se eu sair da casa dos meus pais me criaram uma hora, um momento. Chegou o momento que eu saí da casa dos meus pais e eu fui viver a minha vida. Hoje eles estão lá vivendo a vida deles, sabe? Tá cada um aí com seus desafios. Então, é muito. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem de viver a nossa vida. Viver a nossa vida é uma baita responsabilidade. E esse, para mim, é um assunto muito profundo, e foi até por isso que no outro vídeo, no último vídeo, eu estava segurando o microfone. Nesse eu já decidi deixar aqui para eu ter as mãos livres para poder gesticular, assim, porque eu gesticulo muito, né? Eu falo com as mãos também. E como que é a vida que você gostaria de viver, sabe? Se você não tivesse medo, se você não tivesse tudo isso que te dá receio de arriscar, se você não tivesse a percepção de que existe algo a perder, que vida você viveria agora? Que realidade você estaria fazendo para você agora? O que você estaria fazendo agora? O que você estaria fazendo agora? Essa já é uma puta de uma pergunta forte, né? E tudo isso que vai vir de resposta, pode ter certeza que é o que você quer lá no fundo da sua alma. E eu te desejo coragem
para você ser quem você quer ser, para ser quem você já é, porque eu acredito que o que tá te grudado em você, te impedindo de ser quem você é, são essas coisas que no final elas são distrações, são professores, são situações aí que se você estiver desperta, você vai perceber que é um professor, é uma professora, é um aprendizado, é uma lição para você aprender que vai ser o que vai causar essas mudanças, essas viradas de chave, sabe? As coisas não acontecem com você, as coisas acontecem para você. Então, se hoje você está numa situação que você gostaria de mudar, se faz essa pergunta profunda, assim. Você vive a vida que você gostaria? Ou você vive para alguém? Você vive por alguma situação? Quais são os motivos que fazem você viver da forma que você vive hoje? E o que, que precisa ser feito para você fazer essas mudanças? E você não precisa radicalizar e mudar tudo de uma vez. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa mudar, e que é o que vai dar o efeito cascata para as outras mudanças, é a sua mentalidade. Primeiro você precisa mudar a sua mentalidade. Então, mentaliza que é seguro mudar, é positivo mudar, é maravilhoso tomar novas decisões, construir novas sinapses, novas formas de pensar. O desconhecido, por mais que ele não seja garantido, ele é ele não é uma ameaça. Ele é simplesmente um terreno que você ainda não conhece e que você tem capacidade de conhecer. Você tem, existe dentro de você uma chama de coragem que está pedindo para você tomar esse passo. Então, toma esse passo, dá esse passo. Solicite o apoio de pessoas que de repente possam te ajudar nessa sua transição. Converse, coloque para fora, sabe? Comente em vídeos como esse, porque pode ter certeza que existe um campo que está conectando tanto o meu verbo de estar falando isso, quanto a sua consciência de pedir para você clicar nesse vídeo e assistir. O universo ele é perfeito, Deus é perfeito, a sabedoria divina é perfeita, o tempo do mundo é perfeito e no momento certo você vai despertar para muitas coisas que você não tem nem ideia ainda, mas faça essa coisa valiosa por você, porque viver a sua vida é um grande presente, é o maior presente da sua vida, é ser você. E quando você é você mesmo, quando você vive a vida que é sua, quando você ocupa o seu lugar no mundo, além de evoluir, além de conhecer novas realidades e atingir novas oitavas de consciência, você vira exemplo para pessoas e de forma direta ou indireta você contribui com a evolução delas também. Então assuma esse poder que é ser você, assuma esse poder que é tomar suas próprias decisões, assuma o seu poder de fazer as suas próprias escolhas, assuma o poder de viver a sua própria vida, de viver uma vida extraordinária. Tá? Então essa é a mensagem desse vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho duas coisas importantes para falar. A primeira é que eu tenho algumas vagas sociais para mentoria de evolução. Essa mentoria é um programa de 6 semanas, onde juntos nós vamos mergulhar em você, descobrir quem você é, construir uma realidade nova, alinhada com quem você quer ser, né, para despertar quem você é e também para te apoiar na conquista do que você quer, né, na sua vida. Pode ser alguma coisa material, pode ser, enfim, de qualquer natureza, isso que você quer. E também existe o Diário de Evolução, que é uma ferramenta em formato de vídeo de 11 perguntas intencionais que você responde todos os dias para colocar esse óculos da consciência sobre a sua própria vida e fazer as mudanças necessárias, quebrar padrões limitantes, crenças limitantes e construir uma nova realidade que te potencializa. Então, você pode ter informações sobre esses dois projetos lá aqui na descrição do vídeo e espero que você clique em algum deles. Se em algum momento você se identificou com alguma coisa que eu falei, se alguma coisa que eu falei vai contribuir com a sua jornada de alguma forma, dá um like no vídeo, porque isso me ajuda muito a fazer o canal crescer.
e dessa forma a gente também vai conectando novas pessoas no nosso ecossistema, na nossa comunidade. E aí a gente vai construindo diálogos que transformam, que fazem a gente evoluir. Estamos todos rumo ao mesmo objetivo, né? Que é uma consciência maior, uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado, uma vida com mais felicidade, com mais alegria, com mais harmonia, com mais satisfação, com mais realização. E eu espero que eu possa contribuir com você de alguma forma, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.